tarde, boa noite, boa madrugada. Gente, eu não vou mentir pra vocês. Essa é a aula que eu mais tava querendo gravar. Porque eu vi que muitos de vocês estavam com dúvidas em bioquímica pós-mortem, que é o assunto de hoje. E eu gostaria de dizer a vocês que eu também tava com muita dúvida no conteúdo, mas que depois que você entende o conteúdo, é muito legal. E eu sou suspeita pra falar, porque como alguns de vocês sabem, eu gosto de fisiologia. E bioquímica pós-mortem tem uma base fisiológica, porque trabalha com contração muscular. Você entendendo contração muscular, bioquímica pós-mortem é a coisa mais fácil do mundo. Como eu sei que alguns de vocês entraram agora, são do primeiro ano azul, começaram agora do meio do ano, não pagaram fisiologia ainda. Estão mais do que convidados a ir na minha aula de contração muscular. E lá eu vou dar uma base, né? Eu vou estar explicando aqui também, mas lá é uma base bem mais detalhada sobre contração muscular. Se eu não me engano, o nome do vídeo é... Vou até pegar aqui. O nome do vídeo é contração muscular mesmo. Você pode estar indo procurando um vídeo escrito contração muscular e lá eu vou estar explicando detalhe por detalhe, teco por teco sobre contração muscular. Aqui eu vou explicar, mas eu vou estar explicando de uma maneira que melhor aborde sobre a bioquímica pós-mortem. Então, primeiro, tecido muscular. Explicando o tecido muscular, o que vira a carne é o tecido muscular estriado esquelético, que é a carne magra. Então, fígado, carnes, né, como fígado, coração, outras partes que não sejam a carne em si, carne magra em si, elas são do músculo estriado esquelético. Esse músculo é o músculo do corpo, que não são órgãos nem o coração. Então, se a gente for olhar para o ser humano, o bíceps, a coxa, o peitoral, as costas são músculos estriados esqueléticos. Esqueléticos porque eles estão ligados aos ossos. Então, músculo estriado esquelético, carne magra. A unidade básica do músculo, ou seja, as células musculares, a gente chama de fibra muscular. Porque em um tecido normal, a gente estuda que as células são assim, né? Uma do ladinho da outra, ou então uma aqui, outra aqui, outra aqui. Já em tecido muscular, tratamos como as fibras porque elas estão assim. Uma do lado da outra, aqui é uma célula, aqui é outra célula, aqui é outra célula. Então, são tratados por fibras porque as células têm esse formato, né, de fibra. Cada fibra é coberta de uma membrana chamada sarcolema. Então, a membrana da fibra muscular, é só você pensar na célula, a membrana plasmática, na fibra muscular, o sarcolema. As fibras ficam juntas em feixes, recobertos pelo perimício, que é um tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, um tecido de ligação. Então, não é uma célula em si, né? Não é uma fibra muscular. É um tecido que recobre, como se fosse uma sacola, os feixes, que tem várias fibras juntas. E esses feixes ficam juntos por outro tecido conectivo, o epimísio. Deixa eu ver se tem aqui, ou se eu vou ter que procurar em outro. Aqui? Não, aqui mesmo. Aqui temos uma... Cara, fibra muscular também é chamado de miofibrila. Acho bom deixar registrado, porque vai que Débora coloca, em vez de falar a célula do músculo, fala miofibrila. A miofibrila, ela é a célula do músculo. Então, várias miofibrilas juntas formam aqui um feixe. Esse feixe coberto pelo sarcolema. Aqui, ó, apontando, sarcolema. Quando temos vários feixes, várias miofibrilas que estão juntas em vários feixes,
que estão cobertas, quando elas estão várias delas juntas, aqui ó, uma, outra, quando temos várias juntas, elas são recobertas ainda mais uma vez por um tecido conjuntivo, ou seja, uma fita que junta todos eles, chamada de endomísio. Quando temos vários feixes agrupados em endomísios juntos, eles, aqui ó, feixes em endomísio, feixes em endomísio, feixes em endomísio, feixes em endomísio, temos outra fita para cobrir todos eles, o perimísio. E quando todos eles estão juntos, temos outra fita, o epimísio. Então são várias fitas reorganizando eles, fita que eu digo tipo fita adesiva mesmo, sabe? O tecido conjuntivo como se fosse uma sacola ou então uma fita adesiva que tá prendendo eles. É que nem você pensar num cabo de computador. Se você cortar um cabo, você vai ver que tem vários fiozinhos de cobre passando por aquele cabo. Então a parte de fios de cobre são os feixes, as fibras musculares, e a parte preta que isola eles são os endomísios, perimísios, epimísios. É a melhor forma que tem de organizar os feixes, as fibras musculares, e eu vou dizer por quê. A estrutura. As fibras do músculo são compostas por miofibrilas. As fibras do músculo são compostas por miofibrilas, a unidade básica da contração muscular. Então, na célula, vamos pegar uma célula do corpo. Ela tem várias funções. Produzir energia. Vamos pegar uma célula do... Deixa eu pensar, tá? Vamos pegar uma célula do fígado. Vamos pegar uma célula do tecido adiposo, de gordura. A principal função dela é armazenar gordura. Então é isso que ela faz, ela armazena gordura. Então ela é toda esquematizada para ela absorver gordura e tratar essa gordura, deixar essa gordura lá de boa. Já as células musculares, elas têm uma função principal, a contração muscular. Então, para que isso aconteça, a unidade básica da contração muscular são as miofibrilas. Miofibrilas, onde vai acontecer a contração muscular. Por quê? Porque as células, elas não são só as miofibrilas. Nas células nós também temos as organelas, como vocês estão estudando. Mitocôndria, núcleo, ribossomos, lisossomos, isso tudo tem dentro de uma célula. Mas quando a gente vai falar sobre contração muscular, a gente fala das miofibrilas. As miofibrilas são essas daqui. Nas miofibrilas, nós temos várias bandas onde vão acontecer a contração muscular. Onde acontece a contração muscular? Nos sarcômeros. Vou explicar. Separadas por uma rede de túbulos chamada de retículo sarcoplasmático, que são esses daqui, ó. É isso daqui que está envolvendo a miofibrila. A miofibrila é o que está aqui dentro, né? E aqui tem um retículo. Você consegue ver aqui, né, pelo desenho da fibra, a forma que elas estão organizadas. No interior de cada fibra há uma matriz líquida, que é o sarcoplasma. Então, as coisas que tem numa célula muscular são as mesmas que tem numa célula normal. Só que a diferença é que geralmente tem um sarco na frente. Então, célula fibra muscular. Aí temos membrana plasmática, vira sarcolema. Matriz citoplasma, matriz citoplasmática, vira sarcoplasma. E aí, nesse sarcoplasma, nós temos mitocôndrias, glicogênio, ATP, creatina e mioglobina. Da mesma forma que nas células, nós temos mitocôndrias, glicogênio, ATP,
enfim, da mesma forma que está numa citoplasma, na célula muscular está no sarcoplasma. E aqui a unidade básica da miofibrila é o sarcômero, que fica entre as linhas Z. Conjunto espesso miosina, conjunto fino actina. Vamos explicar. Temos a miofibrila, temos aqui na verdade, do início, temos a fibra muscular. E nessa fibra muscular, cara, é porque a imagem tá péssima, mas se você ver um pontinho verde aqui, ó, um pontinho verde aqui, outro aqui, são mitocôndrias. Então, em uma fibra, nós temos várias, aqui ó, tem um núcleo aqui. Então, em uma fibra, ou seja, uma célula, nós temos várias organelas, que nem em qualquer outra célula. E aí, quando a gente vai trabalhar na função daquela fibra, nós estamos falando da miofibrila, que trabalha com contração muscular. Eu vou até exemplificar melhor. Aqui é célula. E aqui a contração muscular. Nela, nós temos os sarcômeros, que é onde acontece a contração muscular vez por vez. Então, aqui, em um só sarcômero, temos todo o processo de contração muscular em uma banda, em um sarcômero. Só que isso acontece de maneira microscópica. Quando a gente precisa que um músculo se contraia inteiro, de maneira que seja visível a contração ao corpo humano, aí vai acontecer em, assim, uma escala de milhões. Milhões de sarcômeros vão precisar contrair simultaneamente para que aquela ação seja macro, seja vista, né, de fora. Outra aqui tá melhor até de enxergar, ó. Uma mitocôndria. Eu não sei se aqui tá mostrando aqui um núcleo. Tem vários núcleos, na verdade. Isso aí já é com o Patrick. Mas vocês vão ver várias mitocôndrias, vários núcleos. Porque isso daqui é uma fibra. E a fibra é uma célula. E na célula tem várias organelas. Mas quando a gente vai falar da contração, temos várias miofibrilas. Isso tudo aqui que vocês estão vendo são miofibrilas que estão em feixes. Então ela tá daqui pro final, aqui tá daqui até o final, que vão trabalhar nessa contração. Aí aqui nós temos, né, o sarcômero, as bandas A e os discos Z. Isso aqui vou explicar como a banda A e a banda Z trabalham na contração muscular. E também temos aqui, só para voltando mais para a parte da bioquímica pós-mortem, vocês viram sobre que a carne não é só músculo, né? Também tem o tecido conjuntivo. Do tecido conjuntivo, temos o citoesqueleto, que é a parte estrutural do músculo, da carne. Filamentos G intermediários, filamentos GAP, são responsáveis pela manutenção dos filamentos de actina juntos e ficam paralelos entre as linhas Z. São formados de titina e desmina, que são proteínas responsáveis pela integridade das fibras musculares. E temos conectina, é a principal proteína miofibrilar dos filamentos G e está presente em todo o sarcômero do músculo esquelético. A titina corresponde de 10 a 15% das proteínas do peito de frango. Então, dá pra ver que o citoesqueleto, né, a conectina, eles também fazem parte muito grande, de 10 a 15%, estrutural daquela carne. Aí aqui, nebulina, proteína miofibrilar grande, formada por um conjunto de filamentos ancorados da linha Z e não extensíveis.
tem função de regular o comprimento do filamento de actina ao otimizar a interação de actina e miosina e controlar o cálcio no retículo sarcoplasmático. Então, a debulina, a titina, que são conectinas, e os filamentos G, eles são muito responsáveis, principalmente pelo rigor mortis. Quando a gente for avançar mais o conteúdo, vocês vão entender por quê. Porque eles são reguladores da contração muscular. Se eles regulam a contração muscular, eles também regulam o rigor mortis. Mas antes de entrar nessa parte, tecido conjuntivo é o espaço entre as células. E dentre eles nós temos 3 proteínas principais: o colágeno, a reticulina e a elastina. As fibras colágenas e reticulares compõem a estrutura do endomísio e do perimísio. Endomísio e perimísio, as faixas que organizam as fibras. O endomísio envolve as fibras musculares, o perimísio envolve os feixes e o epimísio envolve todo o músculo. Então, entre eles tem muito colágeno. Essa fita aí que circula as fibras musculares tem muito colágeno, muito colágeno. O colágeno é a principal proteína do tecido conjuntivo. Sua função é estrutural, formada por aminoácidos, sendo glicina um dos principais. Então, aminoácidos, então é proteico. No músculo, são depositados diferentes tipos de colágenos que estão relacionados às fibras musculares. A elasticidade é determinada pelo colágeno no tendão. O perimísio envolve todo o feixe muscular e se une ao tendão. Quando o músculo contrai, o tendão também contrai, promovendo a força do músculo. Ele é o principal componente do tecido conjuntivo, fixando e ligando as fibras musculares, além de influenciar na textura sensorial da carne. Aqui, ó. Influenciar na textura sensorial da carne. A textura sensorial é influenciada por ele. Uma textura agradável é aquela que requer certo grau de ligações cruzadas de colágeno. A dureza está relacionada à quantidade de grau de ligações cruzadas de colágeno. Primeiro, essa parte aqui. O tecido conjuntivo é importante por quê? Porque quando a contração muscular acontece, ela vem do tendão para o músculo, para as fibras, para as miofibrilas. Então, tipo assim, ela vem em cascata. E quem ajuda esse estímulo que faz com que a contração muscular aconteça é justamente o fato de que eles estão em feixes. Esses feixes estão muito bem alinhados e muito bem conectados principalmente pelo tecido conjuntivo. Vou botar aqui, conexão. Já aqui, quando fala sobre a textura sensorial da carne, quando temos uma quantidade ideal de colágeno, temos uma textura agradável. Nem tão mole, que se desfaz assim, mas também não tão dura. Quando a gente tem muitas ligações cruzadas de colágeno e elas são muito densas, né? Vamos pensar que a gente tem aqui, ó, ligações cruzadas. Então, aqui temos vários colágenos. Temos uma estrutura boa. É uma fibra assim que ela é firme, mas ela também faz com, não é, tipo assim, a carne não fica se despedaçando, porque temos uma estrutura firme. Mas mas vamos supor que essa estrutura seja assim. Tá vendo que elas são maiores, elas se tornam, elas acabam tomando o espaço, o colágeno acaba tomando o espaço que deveria ser das fibras musculares,
E isso gera maior grau de dureza na carne. Aí aqui falando sobre contração muscular. Na presença de ATP, cálcio é liberado do retículo sarcoplasmático, liga-se a actina dos filamentos de actina. Troponina possibilita a ligação de actina e miosina, continuando a contração muscular. Durante o deslizamento, ocorre ruptura de ATP em ADP. Reação de Logman. Mesmo ao fim do estímulo, a reação de ADP, fosfato mais creatina, gera ATP, mas creatina continua. Creatinina. Essa reação é limitada em condições de fadiga muscular e representa uma reserva de ATP. A simulação muscular contínua pode continuar até o ATP começar a vir do carboidrato degradado. Isso aqui já é mais para rigor. Só dando uma maior ênfase para vocês entenderem. Primeiro explicando o que é a contração muscular. Vem um estímulo mandando aquele músculo contrair. E aí, esse estímulo gera um potencial de ação na membrana da fibra, no sarcoplasma, né? Então, vem um estímulo e manda a contração muscular acontecer. Como a contração muscular acontece? Essa é a parte mais importante. Cálcio é liberado do retículo sarcoplasmático. Onde é que ele tá? Ele tá aqui. É essa parte azul aqui. Cálcio é liberado. Esse cálcio se liga cadê? Aqui. Íons de cálcio se ligam à troponina, fazendo com que a ligação, os sítios de miosina fiquem expostos. Gente, tá certo isso. Sítios de ligação. Tá. Então, o que acontece? Temos aqui a troponina, que são esses cachinhos que ficam enrolados na actina. Eles impedem a ligação da actina com a miosina. Então, a ligação da actina com a miosina não acontece enquanto a troponina está ali ativa, ligada à actina. E aí, quando esse cálcio é liberado, o cálcio se liga com a troponina. Quando ele se liga com a troponina, a actina fica livre, porque o cálcio está de mãos dadas com a troponina e a troponina soltou as mãos da actina. A actina agora com as mãos livres pode dar as mãos com a miosina. Aí temos aqui quebra da ligação cruzada de miosina, somatos de hidrólise da ATP deslizam no filamento fino em direção ao centro do sarcômero. O que acontece aqui? Quando a actina fica livre, a miosina, que tem várias dessas cabecinhas, começa a deslizar. Aqui eu tinha um GIF, eu vou achar esse GIF, peraí. Acabei achando vários GIFs. Então temos aqui o cálcio se liga à troponina. A troponina fica com as mãos ocupadas e a actina fica com os seus sítios livres, onde a miosina pode se conectar. Aí temos aqui as cabecinhas de miosina, vão lá e se ligam aos sítios ativos em que ela pode se conectar com a actina. Só que o que acontece? Toda vez que a actina se liga
a miosina. Não, a miosina se liga à actina e puxa ela para perto, que é esse fato que diminui o tamanho do sarcômero, faz com que a contração muscular aconteça. Então ele vai... É como se você estivesse puxando e o espaço vai diminuindo, vai ficando cada vez mais apertado. Isso é o que acontece com o sarcômero, gerando a contração muscular. Aí o que acontece aqui, toda vez que essa cabecinha se liga à actina, ela precisa de um ATP para que ela consiga se soltar. Esse ATP vira ADP mais fosfato. Então, toda vez que ele se liga, se mexe, pega um ATP, solta. Se liga, prende, pega um ATP, solta. Então, daqui a gente já dá para entender uma coisa. Para que a miosina solte a actina, precisa de um ATP. Para que a miosina se solte da actina, precisa do ATP. Se não tem ATP, a miosina não vai soltar da actina de jeito nenhum. Entendido isso? Pronto. Aí aqui, ó, explicando. A cabeça da miosina se liga ao filamento de actina, formando uma ponte. Aí ocorre esse deslize, a cabeça da miosina gira e se dobra, tracionando o filamento de actina. Então, ele puxa a actina e para que ele se solte, um ATP encosta lá na cabeça da miosina e aí ele se solta da actina. Quando ele se liga novamente, esse ATP que encostou lá vira ADP mais fosfato e se perde lá, e aí outra ATP vai encostar, a miosina vai se soltar. É um processo que vai acontecendo várias vezes. É por isso que musculação você perde tanto peso, você gasta tanta energia fazendo musculação, porque é muito ATP que é gasto só em uma contração muscular. Aí isso aqui que eu expliquei, na presença de ATP, cálcio é liberado do retículo, liga-se à actina dos filamentos de actina. Isso faz com que aí a troponina possibilita a ligação actina-miosina, continuando a contração muscular. Durante o deslizamento, ocorre ruptura do ATP em ADP mais fosfato. E aqui temos a reação de Lohmann, que é muito importante. Mesmo no fim do estímulo, existe a reação de ADP mais fosfato. Quando esse ATP vira ATP mais fosfato, ADP mais fosfato. Mas se a gente jogar uma creatina nisso daqui, ele volta a ser ATP de novo. Aqui, ó. ATP mais creatinina. Então, é uma reação de reciclagem. O ATP que foi gasto vira ADP mais fosfato, mas se a gente colocar a creatina, ele vira ATP de novo. Essa reação é limitada em condições de fadiga muscular e representa uma reserva de ATP. Isso significa que é por isso que a gente toma creatina, para diminuir a fadiga muscular e o gasto de energia. E aí a galera coloca que ele melhora a fadiga muscular, melhora o recuperamento, ele é melhor para os músculos. Por isso, porque conforme a gente gasta o ATP, a gente fica menos cansado. Por quê? Porque o ATP que a gente gastou vai ser reciclado na presença de creatina. Aí aqui, a simulação muscular contínua pode continuar até o ATP começar a vir do carboidrato degradado. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Aí outra coisa que é interessante saber: respiração aeróbica e respiração anaeróbica. A respiração aeróbica acontece
Tem aqui na foto? Tem. Na presença de oxigênio. E a anaeróbica, quando não tem oxigênio. Então, tem oxigênio, respiração aeróbica. Não tem oxigênio, respiração anaeróbica. Só que aí, para quem viu bioquímica, show. Quem ainda não viu bioquímica, normal a cadeira, né, bioquímica, vou explicar. Quando a respiração é aeróbica, glicose mais oxigênio vão parar dentro da mitocôndria. E lá acontece a respiração celular complexa que vai gerar muito ATP. Quando a respiração é anaeróbica e não tem oxigênio, essa glicose, ela acontece fermentação. Eu espero ter colocado uma foto aqui, coloquei. Acontece fermentação, que vai gerar ATP, menos quantidade de ATP do que a respiração aeróbica, e ácido lático. Aí aqui, respiração celular, não vou explicar isso não é problema de vocês. Quem ainda vai pagar bioquímica, isso não é problema de vocês agora. Mas temos aqui glicose, vinda dos alimentos, né? E oxigênio. E aí vai parar isso tudo na mitocôndria e é lá que acontece a respiração celular, que libera muito ATP. Já na presença, na falta de oxigênio, aqui ó, respiração sem oxigênio. Para continuar gerando ATP, as células musculares realizam condições anaeróbicas à fermentação lática. Então, a fibra relaxada contraiu e quando ela contrai, como eu havia explicado, acontece muito gasto de ATP. Como esse ATP é gasto? Aí vai gastando ATP, gastando ATP, gastando ATP. Como a gente precisa de mais ATP, só que não temos oxigênio para gerar esse ATP através da mitocôndria, como a gente consegue esse ATP? Pela fermentação. Então, fermentação lática, a glicose é convertida em ácido lático. Eu não sei por que não tá aqui, mas glicose, através da fermentação lática, vira ácido lático e nesse processo ela libera ATPs. Então aqui, ó, temos ATP. Então ATP foi feito. Só que, em compensação, excesso de ácido lático nos tecidos musculares pode causar vários problemas, como fadiga muscular e cãibra. Então, quando você estiver treinando musculação e o músculo começar a queimar, é porque o ATP foi gasto na contração. O seu músculo está em condições de contração, então não está passando oxigênio por lá, porque você está prendendo a circulação, não está passando oxigênio. Sem oxigênio, não consegue ter a respiração aeróbica. E aí, para continuar gerando ATP, porque a contração precisa continuar lá, para que o seu corpo continue ativo, ele precisa de ATP. Para ele não ficar sem ATP, ele começa a fazer fermentação. E nisso começa a liberar ácido lático. E é por isso que você sente aquela queimância, aquela sensação de arder no músculo. É excesso de ácido lático no seu músculo. Então, quando nós temos oxigênio, acontece respiração celular através da mitocôndria. Quando não temos oxigênio, a respiração, o processo de conseguir ATP, acontece pela fermentação lática, liberando ácido lático e ATP. ATP é esse que vai ser gasto na contração muscular.
por que o corpo tá fazendo isso? Porque é normal, ele foi programado pra fazer isso. Ele foi programado pra o ATP quebrar, o ATP se quebrar e fazer com que a miosina, a cabeça de miosina, se deslize com a actina. Isso é normal do corpo. A gente precisa se atentar a como isso acontece. E aqui entramos finalmente na bioquímica pós-mortem. A bioquímica pós-mortem é o resultado de diversas transformações físicas, químicas e bioquímicas sofridas pelos músculos após o abate. As transformações que ocorrem nas primeiras 24 horas determinam características e propriedades da carne e são dependentes do manejo pré e pós-abate. Então, a bioquímica pós-mortem, ela vai estudar todas as transformações que acontecem para o músculo virar carne após o abate. Só que essas tecnologias demandam um manejo antes do abate. A gente precisa saber como é que está o funcionamento antes do abate e depois do abate também. E são dependentes do manejo pré e pós-abate. Todo o manejo do animal pré e pós-abate vai ser importante para a qualidade da carne. Que, inclusive, foi uma coisa muito engraçada, porque toda vez que Débora falava: o animal precisa ser muito bem tratado. Que legal. Para a carne ficar melhor. Porque você não pode fazer o animal sofrer no abate. Aí você pensa, que legal, é para o animal não sofrer. Para a carne ficar melhor. Ou seja, todo o manejo que acontece com o animal pode ser considerado também por causa que a gente sente pena, né, do animal morrendo. Mas acontece não por causa da pena, e sim para que a carne saia melhor. Temos aqui as partes do músculo que vai virar carne. Primeiro, transporte. O transporte, ele acontece em caminhões boiadeiros. O transporte do animal, né? Em caminhões boiadeiros. Ele deve acontecer em horas frescas e caminhões amplos. Não podem tremer muito, serem apertados ou superlotados. Não devem causar estresse ao animal, pois isso afeta a qualidade da carne. Isso porque o animal merece condições adequadas para viver? Não, é porque afeta a qualidade da carne. Aí temos aqui, depois do transporte, os currais. Recepção nos currais. Lá nos currais, eles vão ter um período de descanso e 24 horas antes do abate, repouso e jejum, dieta hídrica. Temos a lavagem do animal, né? Porque, assim, os animais fazem cocô uns dos lados dos outros. Eles se sujam na terra, no barro. E a gente não quer a carne suja, né? Então, lava os animais. Aí, aqui acontece uma parte muito importante. Insensibilização. O animal precisa estar inconsciente até o fim da sangria. Então, aqui, ó, a insensibilização dos bovinos acontece em menos de 1 quarto de segundo. E após isso, o animal não sente nada. A sangria é realizada para garantir que o animal não recupere a sensibilidade. Ou seja, a insensibilização acontece para que quando a gente faça a sangria, que é o momento do abate, o animal não sinta nada. Para de olhar no olho do boi, porque isso faz você parar de comer a carne. Ou não, né? Mas dá uma tristeza, né? Olhar o olhinho do boi enquanto alguém vai fazer uma insensibilização e ele vai ficar inconsciente. E aqui, a sangria. São feitos cortes nos vasos do pescoço e nisso a morte do animal acontece por falta de oxigênio no cérebro. Então, quando o corte dos vasos do pescoço acontece, o sangue para de circular, né, por causa dos cortes. E nessa falta de circulação do sangue, o cérebro fica desoxigenado e o animal morre.
E aí, após isso, o animal é dado como morto, e daí a gente já pode esfolar, remover o couro, eviscerar, retirar as vísceras e dividir as carcaças. E assim o animal fica. E depois disso acontece a refrigeração, um período de 24 a 48 horas. E geralmente essa refrigeração acontece de ponta cabeça, tudo muito bem pensado, porque serve para liberar a rigidez muscular pelo próprio peso da gravidade. Nessa parte da refrigeração acontece a maturação da carne, e a carne e tudo que acontece aqui é para tornar a carne menos rígida. E agora que nós vamos para a parte mais importante, que é os manejos pré, o que é que acontece, né, bioquimicamente, pré-rigor e pós-rigor. Primeiro, pré-rigor. O animal recém-abatido apresenta em seus músculos ATP, fosfocreatina, ele apresenta ATP e fosfocreatina. O tecido está mole e maleável, o pH está entre 6,9 a 7,2, e esse pH depende da espécie do músculo, e animais mais relaxados e bem alimentados têm mais glicogênio, ou seja, o pH ficará mais ácido pós-mortem. Isso eu vou explicar mais pra frente. O oxigênio é cortado através da sangria e o músculo se torna anaeróbico, ou seja, a respiração celular para de acontecer e começa a acontecer fermentação láctea. Entenderam agora por que eu expliquei tanto a parte de a diferença de respiração aeróbica para anaeróbica? Porque no momento da sangria acaba a circulação de oxigênio. Então, para aquele músculo, isso tipo, Clara, por que o músculo vai continuar contraindo se o boi morreu? Porque é normal do corpo continuar agindo naturalmente e continuar tentando fazer com que aquele corpo haja naturalmente, mesmo em condições não naturais. Não tem oxigênio circulando, não tem nem mais sangue circulando, mas o corpo vai tentar continuar agindo naturalmente e a contração muscular vai continuar tentando acontecer a qualquer custo. Então, mesmo sem oxigênio, a contração muscular vai continuar acontecendo porque vai acontecer fermentação ativa, fermentação láctea, que vai fazer com que o ATP continue sendo gastado sem parar. O ATP se mantém pela reação de Lohmann, usando fosfatocreatina e se reciclando até que toda a creatina seja exaurida. Isso é a fase lenta. Então, o ATP vai diminuir do nada e a reserva de glicogênio vai virar ácido lático. Quando acontece esgotamento total do ATP, a ligação irreversível de actina-miosina, que é o rigor mortis. Então, vamos analisar comigo. Aqui é o músculo. Contração. Gasto de ATP. Então, tudo isso é um ciclo. Vai tendo contração muscular, vai tendo gasto de ATP. Contração muscular, gasto de ATP. E esse ATP que vem da respiração. Vamos supor que a respiração é aeróbica. Então, oxigênio está entrando. E aí, oxigênio está entrando, ocorre respiração aeróbica, gera ATP, e esse ATP é gasto na contração muscular. Quando acaba o ATP,
que é no momento da sangria, não tem mais ATP. Ou não tem mais oxigênio. Mas a gente precisa que esse ATP continue existindo, continue sendo criado para que haja contração naturalmente. Como eu havia explicado antes, esse ATP se recicla na presença de creatina. Aqui, ó. Respiração aeróbica. Esse ATP, ele é gasto na contração muscular, vira ADP mais fosfato, mas a creatina vai lá e recicla em ATP de novo. Então, esse ATP vai continuar sendo reciclado várias e várias vezes. E nisso aqui, o boi já tá morto. Isso daqui faz parte do pré-rigor. É a fase lenta do pré-rigor, em que tá acontecendo um ciclo. Entende? Tá vendo aqui, ó? Um ciclo, outro ciclo. Então, tá acontecendo uma reciclagem e ele vai trabalhando com o que ele tem, sem o oxigênio. Vai trabalhando com o que ele tem, sem parar, sem parar, sem parar. Até um momento que esse ADP não vai ter mais creatina. E se não tem creatina, não tem reciclagem. Se não tem reciclagem, não tem como o ATP da respiração aeróbica continuar existindo. De onde é que eles vão tirar esse ATP agora? O músculo, por si só, ele tem reservas de glicogênio. Quais são as reservas do corpo? Gordura e glicogênio. Gordura é no resto do corpo. Nos músculos é glicogênio. Então, vamos pegar aqui uma reserva de glicogênio. Esse glicogênio vai começar a se degradar em glicose. E essa glicose, como vocês bem sabem, ela vai se transformar em ATP. Mas, muito bem lembrando, não temos O2. Então, esse O2, ele não vai... Então, esse glicogênio, ele não vai poder se transformar em ATP pela respiração aeróbica. Ele vai se transformar em ATP pela respiração anaeróbica. Fermentação. Então, aqui, ó, diminui o ATP. Quando esse ATP diminui, a reserva de glicogênio vira ácido lático. Por quê? Porque o ATP normal, que estava lá no músculo, que parou de ser reciclado quando a creatina acabou, vai virar o ATP que está vindo das reservas de glicogênio. Então, vira glicose. Glicose vai virar ATP pela respiração anaeróbica. Só que pro glicogênio virar ATP pela respiração anaeróbica, tem liberação de ácido lático. Então, glicogênio vai virando ácido lático e conforme vai diminuindo a reserva de glicogênio, vai aumentando a quantidade de ácido lático. Porque esse glicogênio tá no processo de fermentação, vai virando ácido lático e vai liberando ATP. Quando o glicogênio acabar de vez, a gente vai ter a mesma quantidade de glicogênio em ácido lático e sem glicogênio a gente não consegue mais fazer fermentação. Então, acabou o ATP. Quando acaba o ATP, não tem como a gente fazer mais gasto de ATP para conter essa contração muscular. Se a gente não tem contração muscular, ou se a gente não tem ATP,
não tem como essa cabecinha de miosina se separar da actina. Então, a miosina vai se ligar à actina e sem um ATP para separar elas nunca mais vão se desgrudar. Olha que história linda de amor. Então, no momento em que acabar o ATP, total esgotamento do ATP, ligação irreversível de actina e miosina. Então, quando o ATP acaba, nós temos a chamada rigor mortis, porque na ausência completa de ATP, a actina e a miosina não vão poder mais se separar. Isso, rigor, né, de rigoroso, de duro, mortis. Então, a dureza da morte. Olha só que poético. O rigor mortis, ele acontece entre 1 hora e 12 horas após o abate. Quando acaba o ATP, a fosfocreatina que recicla o ATP, as reservas de glicogênio que viraram ATP, não tem como a miosina soltar mais da actina. Isso gera uma ligação irreversível de actina e miosina, que é uma contração eterna. Então, são muitos os controles que fazem com que a contração continue existindo. ATP, fosfocreatina que recicla o ATP, reservas de glicogênio. Então, quando tudo isso acaba, a actina e a miosina vão gerar o rigor mortis. E antes da gente chegar em pós-rigor, eu gostaria de voltar num tópico que agora vocês vão entender melhor. Animal recém-abatido apresenta em seus músculos ATP e fosfocreatina. Tecido mole maleável, o pH 6.9 a 7.2 começa a diminuir. Isso vem por causa da produção de ácido lático. Para vocês que eu vou reforçar, o pH, ele mede quanto um meio ele é ácido ou ele é básico. Então, conforme tem mais ácido naquele ambiente, menor o pH. Então, conforme o ácido lático vai sendo aumentado naquele músculo, o pH vai diminuir. E aqui temos uma parte muito importante. Animais relaxados e bem alimentados têm mais glicogênio, ou seja, o pH ficará mais ácido no pós-mortem. Quanto mais glicogênio a gente tem, mais fermentação vai acontecer e mais ácido lático vai ser liberado. Quanto mais ácido lático vai ser liberado, menor o pH. Se você avançou o vídeo e aí você vai tentar ver o que é que tá escrito aqui, você não vai conseguir. Então veja o vídeo todo. Agora chegando, pode ignorar isso aqui, tá? Agora chegando em pós-rigor, agora sim, maturação da carne. Relaxamento natural dos músculos e amaciamento da carne, à medida que o envelhecimento progride, cujo resultado é o desenvolvimento do amaciamento de carne, do sabor e do aroma característico. Então, maturação da carne depois daquele rigor mortis, todos os processos que vão acontecer para que aquele músculo enrijecido amacie, fique com sabor de carne, fique com aroma de carne, fique com textura de carne macia, agradável, né? Isso é a maturação da carne. Pode acontecer de maneira natural ou pode ser mexida de maneira artificial. De que forma? Enzimas endógenas, que são endógenas, vêm de dentro do corpo. Então temos catepsinas que têm degradação proteica, ativadas pelo pH. Então, o pH ativa a ação dessas catepsinas e essas catepsinas começam a degradar as actinas e as miosinas. Temos as calpaínas,
que tem atividade também proteolítica, né? Degradação proteica e proteolítica é a mesma coisa. E elas degradam as proteínas da faixa Z, ativadas pelo cálcio. Lembra pra vocês que eu falei sobre a contração muscular? Quando tem contração muscular, tem liberação de cálcio? Pois é, quando esse cálcio está sendo liberado, as calpaínas vão começar a degradar as proteínas de faixa Z. Com a gente vivo, claro que não, o corpo sabe o que ele tá fazendo. Isso acontece quando tá tendo aquela contração pré-rigor, que é aquela contração sem parar. E aí tem muito cálcio, muito além dos limites. E aí acontece a degradação proteolítica das calpaínas. A carne de mamíferos atinge um estado ótimo após 3 semanas, a 2 graus após o fim do rigor mortis. Isso no processo pós-rigor. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida a maturação. E quanto mais baixa a temperatura, menor crescimento microbiano e maior vida útil. Gente, o processo de transporte da carne, de venda da carne, né, nos frigoríficos, né, nos açougues, gente, esqueci o nome, nos açougues, a carne na geladeira, até a gente cozinhar a carne, tem todo um período, existe todo um tempão. A gente não quer que essa carne apodreça tão rápido assim, que é a parte da maturação. Então a gente guarda ela em temperaturas menores, para que ela dure mais tempo, e também porque carne sem estar congelada cresce micróbio, né? Principalmente porque é músculo, é carne, né? E também porque é molhado. Isso aqui a gente vai explicar mais pra frente. Aí temos aqui quando a maturação da carne não é natural, técnicas de amaciamento da carne. Temos a tenderização mecânica, que é quando você ou a sua mãe fica martelando a carne sem parar. Temos pressão e temperaturas elevadas. Temos tenderização enzimática, que vocês praticaram em laboratório, que é sobre a ação temos principalmente a bromelina e a papaina, que elas degradam as proteínas da carne e o tecido conjuntivo também, né? Temos ácidos comestíveis, como limão. Temos suspensão das carcaças, né? Que é o mais comum de todos. Acho que em qualquer abatedouro as carnes ficam penduradas de ponta cabeça, que é para que aconteça esse amaciamento. E temos também a técnica de estímulos elétricos usadas em abatedouros de ponta, né? Porque é um pouco mais caro. Maturação e qualidade da carne. Métodos mais utilizados para maturação adequada da carne. Embalagem a vácuo. A carne é mantida em temperatura de -1 a 2 graus por 14 dias. Temos maturação a seco. A carne é mantida na temperatura de 1 a 3 por 6 semanas em uma câmara de umidade relativamente controlada. Temos a maturação rápida. A carne é mantida em temperatura cerca de 21 graus por 2 dias em câmara de umidade relativa controlada e luz ultravioleta para reduzir a população microbiana. Então, isso tudo aqui, qual a gente vai escolher, vai depender da demanda. Se a gente precisa de carne mais rápido possível, maturação rápida, e aí a gente usa luz ultravioleta só para controlar a população de micróbios. Mas a maturação vai acontecer mais rápido. Se a gente quer uma maturação mais lenta, maturação a seco. De 6 a 10 semanas. E uma maturação comum, principalmente aquelas bandejas de carne que a gente compra no mercado, embalagem a vácuo, dura 14 dias. Então, vai depender do que a gente quer fazer, do período que a gente precisa. Gente, agora que eu vi aqui que eu não coloquei foto. Vocês pesquisam, né, gente? Temos as carnes PSE e DFD, que são as carnes que dão errado.
no processo de pré-rigor e rigor mortis, alguma coisa dá errado. E antes do abate também, alguma coisa dá errado e a qualidade dessas carnes não é boa. Introdução: animais relaxados, pH mais ácido e a carne mais macia. Animais estressados têm gasto de ATP em vida e esse gasto de ATP vai atrapalhar todo aquele processo que eu expliquei, né? De degradação do glicogênio, o glicogênio que vai virar ácido lático que vai aumentar o pH, e isso tudo vai gerar carnes PSE e DFD. PSE é a sigla para Pale, Soft and Exudating, que significa pálida, macia e com baixa retenção de água. Aí, as explicações para a existência de uma carne que é pálida, macia e com baixa retenção de água. Glicólise pré-rigor muito rápida. Então, nesse momento aqui, que começa a acontecer fermentação, vamos supor que a gente só tem uma reserva de glicogênio bem pouquinha, porque o animal não tinha uma dieta boa e aí ele não tinha reserva de glicogênio suficiente. Então, o glicogênio é bem pouquinho. Ele vai ser gastou, acabou. Muito rápido. E aí, isso não vai dar em muito ácido lático. Como a gente tem pouco glicogênio, esse glicogênio vai acabar muito rápido e aí o pH vai cair muito rápido por causa da quantidade de ácido lático. Isso faz com que a carne fique pálida, ela fique macia e não tenha baixa retenção de água. E na carne DFD, ela é dark, ela é firm and dry. Ela é escura, firme e retém água demais. Baixo teor de glicogênio, pouco ácido lático, pouca queda de ATP. Então, quando o ATP cai muito rápido, a carne fica PSE. Quando o ATP cai, ou quando eu falei errado, não foi? Quando o pH cai muito rápido, a carne fica PSE. Quando o pH cai muito pouco, a carne fica DFD. Quando a gente não tem pH ácido suficiente e a carne retém água demais, o que acontece? Suscetível à formação de micro-organismos. Elas têm muita água, muita carne e elas não têm acidez que mata micro-organismos. Então, água, carne e não tem acidez que para matar eles é perfeito para eles. Então, mais suscetível à formação de micro-organismos. E ela não é muito palatável porque ela é firme. E ela não é muito aperitiva, que você olha e quer comer, porque ela é escura. Então, mesmo crua, ela é escura. Então, ela não tá queimada, ela só é feia. Essas carnes são geralmente resultado de animais que foram estressados antes do abate e tiveram seus estoques de energia esgotadas pela adrenalina, atrapalhando, encurtando e mal desenvolvendo o processo de pré-rigor mortis que torne a carne boa. Fatores que afetam a qualidade da carne: a hereditariedade dos bois, a idade dos bois. Eu tô falando de bois, mas na verdade é do animal, né? A hereditariedade dos animais, idade do animal, localização do músculo que a gente vai comer, sexo do animal, a dieta do animal, a criação. E aqui eu coloquei como exemplo picanhas de luxo, animais são tratados a pão de ló. E aqui uma notícia do Diário de Pernambuco que eu tirei da internet. Carne mais nobre do mundo, gado bebe cerveja, ouve música clássica e recebe massagem. Ou seja, o bicho que a gente come, mentira, a gente não come porque ele é muito caro,
chega até R$600 para ser consumido, ele é tratado melhor que a gente, né? Até o boi que o povo vai comer é melhor do que a gente. E aqui são fatores que eu já expliquei, mas que eu vou detalhar melhor para vocês entenderem. ATP pós-mortem. Aqui toda a fisiologia relacionada ao ATP. ATP pós-morte. O tempo para acontecer a primeira fase do rigor mortis é determinado pelo teor de ATP, ou seja, o pré-rigor é determinado pelo teor de ATP. Após a morte do animal, a falta de oxigênio faz com que o glicogênio pare de ser oxidado. Oxigênio. Assim, o metabolismo anaeróbico continua quebrando ATP, convertendo glicogênio em ácido lático através de fermentação. A fermentação que utiliza fosforilase, quebra de fosfato, é ainda mais acelerada conforme o ATP é gasto, pois a ATPase libera fosfato inorgânico. O nível de ATP inicialmente se mantém estável pela ação da creatina, que refaz o ATP que foi gasto. Quando a creatina se exaure, ocorre uma queda brusca nos níveis de ATP, geralmente após 1 a 2 horas após o pós-mortem. Então, vamos supor aqui um gráfico que tenha quantidade de ATP e tempo. Então, o ATP vai sendo gasto, e quando ele acaba, ele vai sendo gasto assim. Vai sendo gasto por reciclagem, e depois vai ser gasto com fermentação. Quando a creatina acaba e não tem mais fermentação, o ATP ele simplesmente acaba. E nisso nós temos o rigor. Já quando a gente fala do pH pós-mortem, a produção de ácido lático faz com que o pH dos músculos reduza de 7 no momento do abate para 5 no último estágio do pós-mortem, quando todo o ATP já se esgotou, 24 horas após. É importante obter o pH mais baixo possível no tecido, pois além de evitar bactérias que deterioram a carne, possibilitam uma coloração mais agradável à carne. Como vocês viram aqui, quando o pH acaba muito rápido ou quando o pH tem uma queda muito brusca, ou quando ele não desce o suficiente, a carne não fica com uma coloração boa, ou ela fica pálida ou ela fica escura. pH 5.3. Animais nutridos e descansados. Animais estressados ficam fadigados, seu glicogênio foi gasto em vida e pouco ácido lático será produzido no pós-mortem, tornando a carne escura, seca e retendo muita água. O pH final no pós-mortem depende do estado fisiológico do músculo, do tipo de músculo e da espécie do animal. A diminuição do pH altera a cor, retenção de água e desnaturação de algumas proteínas musculares. Então, pelo pH, a gente já sabe, então tudo depende do ácido lático. Pelo pH, a gente sabe se aquela carne vai ser boa ou se ela vai ser uma PSE ou uma DFD. E aí, glicólise. Glicólise, a quebra da glicose. A velocidade da glicólise no pós-mortem depende da temperatura, do tipo de fibra, secreção hormonal e também pela intensidade de estímulos nervosos nos músculos e antes e durante o abate. Por isso, os animais são insensibilizados e práticas de abate dolorosas são proibidas, pois o estresse e a dor gastam os estoques de glicogênio e a carne fica ruim. E sobre o metabolismo,
quando entra em rigor, os músculos, por a proteína, desaminam, né? Proteína, amina. Então, eles desaminam para amônia. Então, a amina vira amônia. E iosina 5-monofosfato. A iosina é um composto que realça o sabor da carne e elimina sabores sulfurosos, gordurosos, queimados, amargos e cheiro de verde vindo da alimentação do animal. Então é tão bem pensado que quando a proteína se transforma em amônia e em iosina, essa iosina, ela realça o sabor da carne como ela deveria ter, né? Ela elimina sabores ruins de gordura, de queimado, de amargo, de sulfuroso e o cheiro ruim de verde que vem da alimentação do animal, que o animal come vegetal, né? Já em nucleotídeos e desnaturação proteica, nucleotídeos são precursores de riboses livres. Riboses livres é um tipo de açúcar, tá? Que escurecem a carne. É reação de Maillard, que vocês vão ver isso só depois dessa prova. Na estocagem, tornando a carne amarga ou sem sabor. Nas carnes PSE, possuem teores mais baixos de ATP, mais altos de iosina, que aponta que os nucleotídeos têm relação com a desnaturação proteica. Então, esses nucleotídeos, eles são responsáveis pela desnaturação proteica. Desnaturação da proteína é fazer com que o formato daquela proteína não seja mais o mesmo formato. Isso altera várias coisas, né? Tipo, tornar ela amarga ou sem sabor. Ou então, alterar a conformação dela e fazer com que a iosina não trabalhe como deveria. Deixando a carne PCE, por exemplo. Esses últimos aqui, ATP, pH, glicólise e metabolismo do nucleotídeo, estão mais voltados para a parte bioquímica. É uma coisa mais aprofundada. Mas de fatores, carnes PSE, DFD, maturação da carne, técnicas de amaciamento da carne principalmente, e conversão da carne do músculo para carne, são as partes mais importantes, né? E transporte, como acontece, né? O abate e tudo mais. São as partes mais importantes. Essa última parte eu coloquei só para não restar dúvidas de como acontece o processo e como cada tópico é importante, tipo ATP, metabolismo, pH. E sobre isso, esse é um resumo, tá? Que eu tô vendo aqui a quantidade do tempo do vídeo, mas aprofundado, para que não restem dúvidas sobre como acontece a bioquímica pós-mortem. Qualquer dúvida, deu para perceber que eu não vou achar nem um pouco ruim de tirar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse conteúdo. Então, mais uma vez, podem me procurar e até a próxima.